E aí, pessoal, tudo bem? Seguindo o nosso estudo sobre o Estatuto da Metrópole, nesta aula eu comentarei brevemente um instrumento muito interessante que aparece no Estatuto e que diz respeito aos serviços ambientais. Esse tema dos serviços ambientais é mais comum dentro do direito ambiental. No entanto, aqui no direito urbanístico, esse assunto aparece principalmente no Estatuto da Metrópole em dois artigos específicos. Então vejam aí, o artigo 7º do Estatuto da Metrópole prevê como diretriz da governança a compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo município à unidade territorial urbana. E o artigo 9º, nessa mesma linha, prevê como instrumento de gestão das unidades regionais, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, entre outras, a compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo município à unidade regional. Então, pessoal, por que isso é interessante para o direito urbanístico? Porque dentro de uma unidade regional, dentro de uma região metropolitana ou de uma aglomeração urbana, é possível que um município se dedique a serviços ambientais e os demais municípios daquela região metropolitana ou daquela aglomeração urbana venham a compensar aquele município que se dedica a esses serviços ambientais. Então vamos imaginar que nós tenhamos ali uma região metropolitana com muitos municípios industrializados e haja necessidade que o município preserve áreas verdes para purificar o ar, preserve áreas para recreação no meio ambiente e assim por diante. Esse município pode se sentir prejudicado, porque, ao contrário dos outros, ele não desenvolve ali a sua indústria. Então, para gerar uma compensação, o Estatuto da Metrópole prevê que os demais municípios da região metropolitana, juntamente com o Estado, que faz parte daquela região metropolitana, podem criar uma política de compensação pelos serviços ambientais praticados ou desempenhados, por exemplo, por esse município que mantém as áreas verdes para purificar o ar, que mantém áreas de recreação junto ao meio ambiente e assim por diante. Tá bom? Então, é por isso que eu selecionei esse instrumento específico, eu acho ele muito interessante e ele faz esse cruzamento do direito ambiental com o direito urbanístico. Bom, pessoal, para nós entendermos esse conceito de serviço ambiental, é muito importante resgatar essa Lei Federal 14.119 de 2021. Essa lei trata da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, a PNPSA. E essa lei, entre outras coisas, define os serviços ambientais como atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos. Notem, pessoal, que aqui no nosso caso das regiões metropolitanas, das aglomerações urbanas e outras unidades regionais, o desempenho dessa atividade é feito pelo município. Ou seja, a atividade que gera uma melhoria para o ecossistema é desempenhada pelo município que é parte dessa unidade regional. E é esse município, portanto, que vai ser compensado pelos serviços ambientais. Tá bom? Vejam, quais são esses serviços numa visão bem panorâmica? Nós temos serviços ecossistêmicos de provisão, são os serviços que fornecem bens ambientais utilizados para consumo ou comercialização pelo ser humano, como água, alimento, madeira, entre outras coisas. Temos ainda os serviços ecossistêmicos de suporte, que mantêm a perenidade da vida na Terra, como a decomposição de resíduos, renovação do solo, controle de pragas e vetores de doenças, entre outras coisas. Temos ainda os serviços ecossistêmicos de regulação, que são aqueles que auxiliam na estabilidade dos processos ecossistêmicos, como atividades de sequestro de carbono, de purificação do ar, de moderação dos efeitos de eventos climáticos, de minimização de enchentes ou secas e assim por diante. E temos também os serviços ecossistêmicos culturais, que são aqueles que geram benefícios não materiais dos ecossistemas, como recreação em áreas verdes, proteção da cultura em áreas ambientais, experiências espirituais, entre outras coisas. Então vejam que, no âmbito de uma região metropolitana ou de uma aglomeração urbana, é possível que o município se dedique a serviços ambientais e venha a ser compensado pelos demais municípios daquela unidade, tá certo? Essa lei federal, a Lei 14.119,
fala das formas que nós podemos utilizar para realizar essa compensação daquele que exerce os serviços ambientais. Então, essa lei fala da possibilidade de fazer a compensação por pagamento monetário ou não monetário, por meio de prestação de melhorias sociais a comunidades, por compensação vinculada a certificado de redução de emissões, por títulos verdes, por comodato, por cota de reserva ambiental, entre outras figuras, tá certo? Então, esse é um tema muito interessante, essa é uma ferramenta que pode ser muito útil nas unidades regionais, em que muitas vezes há necessidade de exercício de atividades ambientais para manter a qualidade de vida da população. Olhem, portanto, depois com calma, tanto o Estatuto da Metrópole quanto a Lei 1419 para entender melhor esse instituto. Um grande abraço e até a próxima.